Graça e paz, amados. Espero que todos estejam bem. Hoje eu fui encarregada de estar trazendo uma palavra para nós aqui no culto de oração, amém? E a palavra que eu vou falar para vocês hoje está lá em Lucas 17. Eu vou ler apenas o 15 e o 16, amém? E a palavra do Senhor diz assim: Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glórias a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Este era samaritano. Amém? É uma passagem bem conhecida por nós, né? E eu escolhi um título para minha ministração de hoje, que é assim: cura ou salvação? É o título que eu escolhi para a palavra de hoje. É um texto conhecido, né? Jesus estava indo, na verdade, para Jerusalém, e ele passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E eu li aqui na versão da minha Bíblia que falava assim, que ele entrou numa certa aldeia, que ficava bem no meio dessas duas cidades. E logo que ele estava a caminho para entrar nessa aldeia, 10 leprosos viram de longe que Jesus estava vindo, né? E como nós sabemos, né, os leprosos ficavam fora da cidade, eles não podiam ter contato com as pessoas que moravam naquele lugar. E de longe, quando eles viram Jesus, eles já gritaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Jesus vendo, né, ouvindo e vendo, né, os leprosos de longe, ele disse que era para eles irem. Vão e mostrem-se aos sacerdotes. E eles foram. Eles foram andando e conforme eles iam ao encontro dos sacerdotes, o que aconteceu foi que eles começaram a ficar purificados. Ou seja, a lepra que estava com eles começou a desaparecer. E um deles, percebendo que ele estava ficando limpo, ele voltou. E quando ele voltou, ele se atirou aos pés de Jesus, ele caiu prostrado aos chãos, né? Aos pés de Jesus, e ele dava graças a Deus. Ele deu graças e ficou prostrado perante ao que Jesus havia feito na vida dele. E aqui fala que ele era samaritano. E Jesus, olhando para ele, perguntou: onde estão os outros 9, né? Porque afinal de contas eram 10 leprosos. E ele viu que ele não tinha resposta, ele falou assim: levanta-te, a tua fé te curou. E eu quero falar para vocês, irmãos, que eu estava assim pensando qual palavra eu ia trazer. E foi justamente no culto que o pastor Felipe ministrou a respeito do cego. Ele citou essa passagem dos 10 leprosos. Eu falei assim: ai meu Deus. Aí foi no domingo. Na terça-feira, na célula, o nosso irmão Carlos também falou a mesma palavra sobre os leprosos. Eu falei assim: bom, eu já tenho a confirmação que eu precisava para aquilo que eu ia falar. E na quarta-feira, agora eu estou de férias, né, que eu sou professora. Eu só ia quartas-feiras, eu estou indo para a escola. E uma amiga que a gente trabalha junto, né, e só fica na quarta-feira, eu ia lá na escola. E ela me disse assim: eu não vejo a hora que tudo volte ao normal. Aí isso mexeu demais comigo. Eu falei assim: a confirmação que eu precisava realmente era que essa seria a palavra, sobre os 10 leprosos. E quando ela falou que eu não vejo a hora que tudo volte ao normal, eu falei: é isso mesmo que eu tenho para falar, para levar a palavra, né? E aí foi, e o que aconteceu, o que eu quero falar para vocês hoje. Essa palavra é conhecida por todos nós sabemos. Mas eu quero abrir um parênteses, né, para falar aqui sobre a pandemia. Eu comecei a fazer um comparativo na hora que eu fui estudar a respeito dessa palavra. E os 10 leprosos, eles estavam aonde? Fora da cidade. Eles estavam fora, eles não podiam entrar. Eles estavam em isolamento social de uma certa forma, já naquela época. Aí eles viram Jesus de longe. Quando eles viram, eles começaram a gritar. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus podia curar. Jesus é o médico dos médicos. E eles já tinham ouvido falar das curas e dos milagres de Jesus. Então, imediatamente eles começaram a gritar, né, em voz alta, que em algumas versões que eu li, fala que eles gritavam em alta voz por Jesus. E Jesus, de longe, Jesus fala para eles irem se apresentar aos sacerdotes, e eles foram. Sem questionar, eles acabaram indo, e à medida que eles estavam indo, eles foram curados.
E de todos que foram curados, um acabou percebendo que ele as chagas haviam sumido, e ele resolve fazer o quê? Voltar e agradecer a Deus, agradecer a Jesus. Ele se prostra aos pés de Jesus, ele cai dando graças, porque ele sabia que ele só alcançou aquela cura, aquela graça, através do que Jesus falou para ele. E os outros 10, os outros 9? E por que eu estou falando isso, fazendo um comparativo com a pandemia? Nós clamamos por cura. Muitos de nós perdemos muitas pessoas conhecidas, pessoas que nós amávamos, e isso tem sido um fato já bem presente na nossa vida. Assim como as pessoas que tinham lepra, as pessoas que estão com Covid-19 também ficam em isolamento social. Aquilo que os leprosos sentiam, porque eles eram desprezados, eles tinham que ficar afastados, né? Ainda por um tempo maior, né? A lepra não tem cura. A Covid, nós estamos vendo a cura através da vacina, mas ainda não é totalmente segura e tão eficaz. E mesmo assim, alguns fatos são parecidos, na verdade, né? E eu posso falar com experiência de causa, porque eu tive Covid em maio, né? E não foi bom. Eu não tive medo de morrer, mas eu me senti desprezada por eu ficar dentro da minha casa. Não desprezada totalmente, mas assim, por eu perder o meu contato com o mundo lá fora, né? E assim como os leprosos. Eles não podiam ir para a cidade de forma alguma. E quando nós estamos com o Covid, ou com a suspeita deles, aqueles que têm consciência, eles acabam se isolando. E não é bom e não é gostoso. Mas, além de tudo isso, nós aprendemos, né, dar graças ao Senhor todos os dias, em todas as circunstâncias, em qualquer ocasião. E eu confesso para vocês, o que mais me atacou no Covid foi dores fortíssimas de cabeça, e tinha dias que eu falava: Deus, eu não vou suportar, eu não vou aguentar, porque era muito terrível. Todo barulho me perturbava demais, e a cabeça, o meu olho doía, os olhos doíam, tudo. E foi muito difícil, muito complicado. Mas, quando a dor amenizava, eu clamava a Deus, eu falava: Deus, eu preciso ser curada. E eu me lembrava desses fatos, da cura do cego, como o pastor Felipe pregou, dos leprosos, da mão mirrada, de tantas coisas que Jesus havia feito. Mas, o que acontece, o que a gente tem visto, na verdade, muitos, é óbvio, têm buscado a cura, né? Através de vacina, através de medicação. Foi aquela loucura no começo, né? Sumindo tudo quanto é remédio que era bom, que as pessoas falavam que podia curar o Covid ou amenizar. E o que acontece depois? Porque o que eu tenho visto, não é 90%, mas eu tenho visto que muitas pessoas têm buscado a cura e elas alcançam a cura, mas elas têm se esquecido de agradecer a Deus. Porque independente da lepra, da Covid, do câncer, o que quer que seja, Jesus é capaz de nos curar. Mas e a nossa gratidão? E a nossa, a nossa devoção? Porque nós dependemos totalmente do Senhor. O que nós temos que fazer, na verdade, assim que nós alcançamos a nossa graça, é nós nos prostrarmos e adorarmos ao Deus Todo-Poderoso. Porque se é da vontade dele, pessoas serão curadas assim como eu fui curada. Mas muitos morreram. Eram cristãos também. Mas por que morreram então? Porque a vontade de Deus é soberana, queridos. É Ele que governa. E quando a vontade de Deus é estabelecida, Ele faz para que a glória dele seja mostrada. E Ele tem um plano melhor para tudo aquilo que tem acontecido. Mas independente disso, nós que estamos vivos, glória a Deus por isso, né? Eu que passei pelo Covid e toda a minha família foi afetada. Nós vencemos, para a honra e glória do Senhor, e eu não canso de me agradecer. E eu já tinha o hábito, faço meus devocionais, eu sempre estou agradecendo a Deus. Claro que eu tenho meus momentos também de raiva, de às vezes estar tão estressada e acabar me esquecendo, mas não podemos esquecer jamais de agradecer tudo aquilo que Deus tem feito.
E a respeito do Covid, assim como aqueles 9 leprosos, muitos têm se curado e têm se esquecido de agradecer a Deus. Isso não é um fato incomum, muito pelo contrário. Muita gente tem se curado e tem se esquecido de agradecer. E o pior de tudo isso, por que eu falei, né? Eu tive confirmação através do pastor Felipe, através da vida do irmão Carlos e da vida da minha amiga, professora, que quando eu voltar do meu recesso, eu vou conversar com ela. Ela falou, não vejo a hora que tudo volte ao normal. E isso foi algo que tocou profundamente em mim. Mas o que você quer que volte ao normal? Nós estamos esperando que normal? Qual é o normal que nós estamos esperando? Porque se for como os 9 leprosos, daqueles 10, 9 voltaram para a sua vida. Eles não pararam para agradecer. Eles foram curados. Assim como muita gente que tem passado pelo Covid e outras doenças. Aqui o Covid está em evidência agora. Tem sido curado. E estão voltando para suas velhas vidas, suas velhas rotinas, seus velhos hábitos. Se esquecendo de agradecer. Ou talvez até tenham agradecido, muito provavelmente, assim que receberam a cura da doença, através de uma internação, de qualquer forma que seja, eles tenham agradecido. Mas o que isso mudou? Eles voltaram para o normal. Assim como muita gente, eu tenho ouvido falar, e não são poucas pessoas, não vejo a hora que tudo volte ao normal. Eu penso que tudo que tem acontecido, assim como aconteceu com os 10 leprosos, a Covid veio. E nós sabemos que não é algo que veio por vir. A começar pelo tempo que nós estamos vivendo essa pandemia, um tempo tão longo, às vezes a gente acha melhorou. Nós vimos as notícias, nossa, parou as mortes, de repente as mortes disparam. Então, nós vamos querer voltar para a nossa velha rotina, porque sinceramente, irmãos, eu não quero voltar para a minha velha rotina. E eu aprendi, assim como nós aprendemos todos os dias, nós aprendemos com a palavra do Senhor. Eu não quero voltar ao normal. Eu não quero voltar a nada do passado que eu tinha antes da pandemia, das rotinas que eu tinha, né? Minha vida secular, minha vida profissional, trabalhando na escola, não. Além de eu estar agradecida profundamente a Deus, a tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha família, eu quero viver o novo. E eu aprendi. Tudo que vem na nossa vida é para nós aprendermos. E nós temos que tirar grandes lições do Covid. Uma delas, né, toda vez que eu ministro, eu falo mesmo. Nosso grupo de intercessão, ele tem funcionado há mais de um ano. Talvez se não tivéssemos tido Covid, estaríamos reunindo no domingo antes do culto. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas isso fortaleceu demais. Isso me fortaleceu demais. Eu não canso de me falar isso. As reuniões que nós temos diariamente, né? É uma rotina diária de estarmos na presença do Senhor. Mas nunca é uma rotina participar no momento de intercessão. É algo que tem que ser diário na nossa vida. Eu aprendi isso. Então, o normal, se nós voltarmos ao normal para viver o que nós vivíamos antes, sinceramente, não me interessa mais. O Covid veio para nós, para nos ensinar, para que nós aprendamos a viver totalmente na dependência de Deus. Porque aqueles que adoecem, não só de Covid, mas aqueles que estão nos hospitais, a maioria das pessoas que estão no hospital, pelo menos, eles estão muito mais próximos. Por quê? Porque estão acamados, estão doentes, precisam de uma cura. Todos nós precisamos de cura. Sim, nós precisamos de cura. Mas eu aprendi, eu preciso de cura. Eu precisei ser curada da Covid. Eu fui curada, assim como toda a minha família, para a honra e glória do Senhor. Mas acima de tudo, ser curado é maravilhoso. Mas ser salvo é muito melhor. Os 9 leprosos foram curados, voltaram para suas rotinas, para suas casas, para suas famílias, seus trabalhos, tudo aquilo que eles tinham que fazer.
Mas e a salvação? Aonde entra a salvação? Porque aquele único que voltou, que era samaritano, ele se prostrou aos pés de Jesus. Ele se prostrou, ele agradeceu, ele se humilhou. E ele entendeu que além dele ser curado, ele era salvo. Ele estava salvo porque ele foi alcançado pela graça maior. Não só por ter a saúde restabelecida, mas por estar salvo. Ele sabia que a carne dele ia morrer, que a carne vai apodrecer, vai voltar para o pó, mas que ele estaria com Jesus no paraíso. E é algo que nós temos que ter em mente. Eu penso que devido a tudo isso que tem acontecido conosco, todas as situações que nós temos passado, temos que passar ainda, porque nós não sabemos nada do que vai acontecer. Tudo está no controle do céu, tudo está nas mãos de Deus, Deus sabe tudo. E o prazer em Deus é nos abençoar, é estender a sua mão para que nós sejamos curados. Você pensa em ser curado? Porque quem não pensa em ser curado? Todos nós precisamos de uma cura. Todos nós necessitamos. Mas a salvação é muito melhor. Estar curado é bom, não ter lepra deve ser maravilhoso. Glória a Deus, que eu não sei nem o que se trata, nunca tive. Mas eu tive a Covid e foi um período difícil, foi muito difícil, ainda foi tão assim engraçado porque eu já havia tomado a primeira dose da vacina e mesmo assim, a única da minha casa que havia sido vacinada, eu acabei pegando Covid, né? E eu passei, eu venci, mas eu venci não foi pela força do meu braço, havia uma igreja que orava, havia irmãos intercedendo, várias pessoas, né? Mas acima de tudo, eu fui curada. E eu quero ser salva também, assim como aquele leproso que voltou. E eu creio, irmãos, assim como você tem que ter certeza da sua salvação. Nós somos curados, mas nós temos que ser salvos, acima de tudo. O dom maior, para mim, a maior cura, a maior recompensa que eu possa receber é a salvação. Já foi pago um alto preço por isso. O preço foi pago por sangue. Então, que nós possamos nessa noite abrir os nossos olhos, pensar naquilo que nós estamos falando, declarando com a nossa boca. Porque nós temos declarado, muitas pessoas têm declarado, aliás, que quer que tudo volte ao normal. Mas antes que tudo volte ao normal, antes que a cura da Covid apareça, nós desejamos que apareça a cura, não só através das vacinas, de outras formas também de medicação, mas que acima de tudo, nós alcancemos a graça. E aqueles que têm passado por qualquer tipo de doença ou situação que envolva risco, porque toda doença tem um risco, nós sabemos, que nós possamos nos lembrar daquilo que Deus fez por nós e que nós nos prostremos mesmo aos pés do Senhor, agradecendo, dando graças e louvando o seu nome. Porque a única forma que nós temos de agradecer aquilo que foi feito por nós. É dando graças àquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória, que é Jesus. Amém? Essa era a palavra que eu tinha para deixar para os irmãos hoje. Eu espero que ela tenha vindo de encontro àquilo que Jesus queria falar através da minha vida para vocês. Amém? Que nós possamos aprender, porque todo dia nós aprendemos com coisas boas, é muito bom, mas nós aprendemos com as coisas ruins também. O mais importante do que ser curado é ser salvo. Não há graça maior do que isso.